Bem-vindos ao Manual do Projetor. Essa é a segunda aula, né? A primeira aula a gente já fez ontem, foi uma aula mais introdutória, e hoje a gente vai entrar mesmo no assunto, começar mesmo a falar sobre o que é a projeção, conceitos e assim vai os outros assuntos em diante que eu apresentei ontem, né? Na aula introdutória. Se você não assistiu a aula introdutória, vai estar aparecendo um link aqui em algum cantinho da tela aí para você pegar e lá ver a aula, né? Que é muito importante você assistir a aula introdutória para depois começar a seguir, né, os outros passos do curso em diante. E antes de começar, eu quero deixar um recadinho bem rápido, de novo. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, compartilha com muitas pessoas que gostam do assunto, que queiram aprender mais sobre o assunto, né? Não é porque esse é um curso de projeção astral que não serve para outras determinadas coisas. Conforme o curso for passando, você vai ver aqui que a gente vai entrar em muitos assuntos, né? Assuntos de vida pessoal, do ser da gente, da nossa mente, emoção, consciência e assim por diante. Então esse curso também não serve só para projeção astral. Esse curso, esse book, esse manual aqui vai te ajudar muito na sua vida, conforme os seus pensamentos, e vai ser um passo muito grande na sua evolução, isso aí eu te garanto. Então, sem mais encheção de linguiça, vamos começar aqui a segunda aula, né? O capítulo 1, né? O que é projeção astral. Hoje a gente vai falar sobre o que é projeção astral, porque você deve se projetar, história, evolução e conceito dela, tá bom? Vamos lá. O que é projeção astral? Projeção astral. Projeção astral ou experiência fora do corpo descreveria um fenômeno sobrenatural, a saída lúcida da consciência para fora do corpo físico, que seria a capacidade parapsíquica inerente a todos os seres humanos e a alguns animais, que consiste na projeção da consciência para fora do seu corpo físico quando se encontra em estado de sono. É uma manifestação em uma dimensão extrafísica. Alguns espiritualistas e estudiosos do assunto chamam essa dimensão de mundo astral ou plano espiritual. Na experiência fora do corpo, pode ser possível observar a si próprio e ao mundo afora de outra perspectiva. É a libertação do seu espírito, ou alma, como queira chamar, momentaneamente de seu corpo físico para o plano espiritual enquanto ainda estamos encarnados na Terra. Tais experiências seriam realizadas por qualquer pessoa durante o repouso do corpo físico. Várias pessoas temem um assunto por terem medo de ver espírito, mas a projeção não fará você ver nada do que já não esteja com você. Simplesmente, as luzes se acenderão para aquilo que já acontece nos bastidores da sua vida espiritual e em seu inconsciente, por assim dizer. E com isso, você pode perceber tudo com mais clareza, enxergando com outros olhos a realidade e os seus possíveis problemas. Quando dormimos, a nossa consciência se manifesta no mundo espiritual, onde a maior parte das pessoas estão totalmente cegas para essa realidade, perdidas na vida em preocupações que não valem um foco e sem nenhum propósito a seguir. Perdida em coisas fúteis, onde muitas vezes o sofrimento só aumenta, gerando ainda mais conflitos, angústias, dor, ódio, raiva, mágoa, tristeza, e nem sequer conseguem se manter lúcidas no próprio corpo físico. E muitas vezes vivem um ciclo vicioso e quase eterno de encarnações, porque o seu espírito precisa ser reeducado e se libertar de todas as dores emocionais com a ajuda do corpo físico. Quando dormimos... Peraí, deixa eu só explicar essa partezinha aqui também. O que eu quis dizer aqui, ó? O seu espírito precisa ser reeducado e se libertar de todas as dores emocionais com a ajuda do corpo físico. Muita gente não compreende isso, né? Mas o seu corpo físico é como se fosse um Rivotril da sua alma, certo? No mundo astral, você não consegue literalmente, entre aspas, parar de pensar. Todo pensamento que você está tendo, bem dizer, é como se fosse um teletransporte. Você pensa uma coisa, já se conecta a ela. Pensa outra coisa, já se conecta a ela. Então, quando um espírito está muito perturbado mentalmente, ele não consegue focar em algum sentido de pensamento ou algo do tipo. Ou seja, ele fica meio perdido nas suas emoções e nos seus sentimentos. E o nosso corpo físico, ele foi feito para isso, para meio que, entre aspas, dar uma aliviada em tudo que o seu espírito sente. Então, ou seja, tudo que você está sentindo aqui, agora, no físico, literalmente, cara, é 20% comparado ao que você vai sentir do outro lado.
entendeu? Então pensa se você desencarna com ódio, raiva, mágoa ou rancor, qualquer coisa do tipo, tá ligado? Pega esses 20% que você desencarnou com isso, e já lança com mais os 80% do outro lado que você vai sentir. 100% de loucura, 100% você vai ficar preso na raiva, 100% você vai ficar preso no ódio, mágoa, rancor, e assim vai, entendeu? Você, não sei se alguém de vocês já tentou conversar com algum louco que tá na raiva, surtado, não tem como conversar. Isso é um espírito desequilibrado do outro lado. Se o espírito estiver muito desequilibrado do outro lado, né, desencarnar com esse tipo de coisa, ele não tem como ter algum certo tipo de conversa. É por isso que onde vai entrar os tratamentos energéticos, a manipulação de energia, isso a gente vai conversar sobre esse assunto mais um pouquinho na sessão dos amparadores, né? Essa sessão é muito, muito legal, você vai ficar bem por dentro do assunto, como que mais ou menos eles conseguem dar uma recuperadinha na sua consciência, para que assim o espírito possa ter um pouco de lucidez para tentar fazer algo para se melhorar, certo? Do mesmo lado que existe hospital aqui, lá do outro lado também vai ter os hospitais astrais, enfermeiros, médicos e etc. Vamos continuar aqui. Quando dormimos, a nossa consciência se manifesta no corpo espiritual e consegue por um tempo quebrar algumas barreiras que limitam o seu entendimento, conseguindo acessar um nível maior de conhecimentos espirituais ao qual ela própria já tem acesso livre quando está fora do corpo. Mas poucos são os que conseguem trazer essas informações para a realidade em sua vida. Informações de tudo o que acontece, cada pensamento e sentimentos vividos, histórias e experiências. Todas se encontram dentro do nosso inconsciente, dessa biblioteca consciencial. Um HD infinito e eterno de informações e ideias. Um computador da mente de última geração. Mas por questões de limitações e possibilidades de rememoração, o cérebro físico pode interpretar a saída do corpo como um sonho agradável, porque o seu cérebro ele associa o máximo de informações possível que a sua consciência experimentou em outro estado. É como se o seu cérebro espiritual fosse um computador de última geração e o seu cérebro físico um computador mais antigo, comparado ao cérebro astral. Então, esse computador mais limitado não tem condições de abrir um programa de um computador de última geração. E é nesse processo que ele faz uma interpretação dos programas com algumas coisas meio falhadas ou quebradas. Então, quando associamos essas informações, você tem apenas alguns fatores daquilo que você pode rememorar. Os sonhos, algumas vezes são efeitos da projeção astral, que em alguns casos também são misturas de acontecimentos que ocorrem no plano físico. Então, surge também as singularidades de imagem que se passa ou se passou em mundos desconhecidos, envolvidos de coisas do mundo atual e do mundo astral, e que forma esse conjunto estranho e confuso que nenhum sentido ou ligação parecem ter. As interpretações das saídas fora do corpo é algo bem difícil de se entender. Por isso, a melhor maneira de se interpretar algo tão complexo como a viagem astral é a de adquirir mais conhecimento sobre o assunto e principalmente treinando o seu cérebro para isso. Digamos que o seu cérebro está instalado um programa de realidade em que você se encontra e esse programa tem um funcionamento ao qual você precisa ter o comando para que as suas interpretações da saída do corpo não sejam falsas ou equivocadas. Por exemplo, quando você está dormindo, a cada 90 minutos ocorre uma mudança de padrões de ondas cerebrais, onde elas vão variar. E em determinada fase de mudança cerebral, fica mais fácil a rememoração do sonho e em outras nem tanto. Tal que você continua a sonhar em um nível mais profundo, mas o corpo não consegue captar, principalmente quando você está longe do corpo. Em alguns momentos, existe um grande processo de compreensões necessárias e para isso o treinamento do cérebro com o assunto é fundamental para o entendimento. Tá, então vamos lá, vamos explicar essas duas partes que eu li. Literalmente é isso, cara. A sua capacidade de rememoração, se você não treina o seu cérebro para isso, se você não está familiarizado com o assunto, vai ser muito difícil, porque é como eu expliquei aqui, o seu cérebro físico ele é um pouco atrasado comparado ao seu cérebro espiritual. Então vai ter muita coisa que você vai ver do outro lado que você vai associar. Vou te dar um exemplo. Imagine que você sonhe, que você tem um sonho muito agradável com o seu melhor amigo. E nesse sonho o seu melhor amigo começa a te dar conselhos sobre a vida,
falar o que você tem que fazer, né, te dar afeto, algo do tipo, isso, coisas, né, agradáveis pra gente, né. O seu amigo, literalmente, ele pode ser o seu mentor. Por quê? O seu cérebro físico, ele não viu, né, a face do seu mentor, certo? Então, ele vai associar, né, naquele momento, a pessoa que você sente mais confortável, a pessoa que você se sente mais perto de Deus, por assim dizer. Vamos dizer assim que você olha para o seu pai ou para sua mãe também, e você vê ele umas pessoas de luz, né, seres bons. Então, quando o seu mentor aparecer para você fora do corpo, literalmente você vai ver essas pessoas no sonho, entendeu? Então, o seu cérebro vai associar aquilo. Né? O seu cérebro vai associar aquela pessoa do outro lado com a pessoa que você se sente mais agradável no físico. É mais ou menos assim que funciona, certo? E essa variação, como eu falei, do cérebro também é muito importante você tá ligado nisso, né? Infelizmente a gente não vai entrar no assunto sobre sonhos aqui, isso também é muito importante a gente aprender, né? Sobre sonho REM, as horas, as ondas tetas, tal, e essas coisas tudo, né? Mais pra frente a gente fala um pouquinho disso aqui, porque senão ia ficar um assunto muito estendido, né? Mas é mais ou menos isso, entendeu? Então, todos os seus sonhos que você tem são misturas de passagens que aconteceu do outro lado, com misturas de coisas do físico também. Então, por isso que é muito bom você saber associar certo tipo de coisa. É igual, vou te dar um exemplo. Eu, particularmente, por favor também, vou te dar uma dica. Não acredite em quem fala, eu interpreto sonhos. Você sonhou com uma aranha, aranha significa isso. Você sonhou com a cobra, nossa, cobra é traição. Não, cara. Esses tipos de estereótipo, vamos dizer assim, né? Serve para cada uma. Cada um vai ter um significado, né? O sonho, a mente da gente, cada objeto, cada símbolo tem um significado para as pessoas. Então, às vezes, uma aranha não tem nada a ver, uma cobra não tem nada a ver com falsidade, entendeu? Então, não acredite nessa pessoa que você fala que sonhou com tal coisa, sonhar com isso é isso. Não, cara, não existe. Então, como eu disse para você, os sonhos são coisas particulares que cada um tem em si, certo? Então é por isso que é bom você estar por dentro do assunto para você mesmo saber interpretar os seus sonhos e aquilo que aconteceu com você quando você estava dormindo, certo? Vou continuar aqui. Agora a gente vai falar, né? Por que você deve se projetar? Vamos entrar nesse assunto também que é muito importante, é muito legal para você ter uma noção, porque como é importante você aprender a se projetar, né? Você não precisa, né, se dedicar a sua vida a isso. Eu vou virar um projetor, vou ensinar todo mundo. Não, cara. Mas só de você saber sair do seu corpo para você poder ver a realidade, a sua verdadeira realidade espiritual, o que anda te acompanhando, é um passo muito grande para você poder fazer algum certo tipo de tratamento em você mesmo e poder se libertar dessas companhias ruins que estão ao seu lado, certo? Então vamos aqui. Por que devo me projetar? Antes de voltarmos a falar sobre projeção, talvez uma pergunta pode estar passando em sua cabeça. O que traz de bom conseguir fazer uma projeção astral? Por que devo me projetar e sair do corpo com lucidez? Quando você começa a praticar viagens astrais consciente, você pode abrir a sua percepção para as coisas que acontecem no seu inconsciente. Saber e ter conhecimentos daquilo que acontece por trás dos bastidores da sua vida. E o mais importante, vai obter um aprendizado de como o além-vida funciona. Você vê verdades espirituais que, conforme o tempo, se tornaram uma coisa de misticismo e ocultismo, que o ser humano transformou em um bicho de 7 cabeças. Sair do corpo é entender muito mais coisas que muitos acreditam que são, quando na verdade não são. Porque você estará mais lúcido para captar coisas que uma mente não desperta não consegue captar. E assim, consegue se observar mais além e alcançar uma visão mais profunda de cada momento da vida. O sofrimento, a dor, as angústias, quase todos esses momentos são totalmente explicáveis à nossa consciência. Temos um entendimento além da vida. Não estamos presos só aqui nesse mundo, mas sim lúcidos e conscientes em espírito. Muitas pessoas ainda não sabem o que os sonhos podem significar para a sua vida, pois poucas são as que têm a capacidade de lembrar com coerência de situações e lugares ocorridas na saída da consciência. Quando dormimos, todas as noites, os protetores espirituais vêm ao nosso resgate para que em espírito eles possam fazer uma limpeza energética em nossos corpos de manifestações, assim como o corpo mental, ajudando assim de alguma maneira a nossa limpeza consciencial.
mas por limitações da nossa consciência no corpo físico, não conseguimos lembrar das nossas passagens ou passeios espirituais, e ficam apenas algumas vagas lembranças na nossa alma, onde muitas vezes, quando temos uma experiência boa no astral e sentimos isso mais forte, vem como aquele dia que acordamos mais animados e motivados para a vida. Saiba que esse dia os seus passeios espirituais foram em dimensões superiores, e com isso a sua energia foi completamente renovada, onde você pode enfrentar aquele dia terrível que você possa estar tendo, pronto para qualquer batalha que lhe venha a ter. Sem falar que você se torna uma ponte de comunicação para o mundo espiritual, sabendo de vários detalhes sobre a sua situação kármica, de você e por consequência da sua família e as pessoas ao seu convívio. Assim, você pode agir de maneira diferente e tentar ajudar de alguma maneira para aliviar aquele problema em si. Saber equilibrar todas as emoções e sentimentos é uma questão que todos nós seres humanos buscamos para uma melhoria em qualidade de vida. Somos seres movidos por emoções e sentimentos, e é isso que nos faz diferente de outros animais, a capacidade de percepção. Aprendendo a se projetar fora do corpo, você pode ver com mais clareza todas as suas emoções e sentimentos, e como eles estão interferindo na sua vida de maneira positiva ou negativa. Tendo essas informações em mente, você consegue evoluir com uma grande agilidade, e no decorrer do caminho dessa jornada, ir lapidando a sua vida, aprendendo a ser o próprio co-criador da sua realidade, dominando o seu sistema energético. Então, é isso, cara. Igual eu falei, você sai do corpo, você vai ver tudo que está do seu lado. Às vezes, sabe quando aqueles pensamentos intrusos? Então, você vai ver se são realmente pensamentos intrusos ou se não é alguma companhia que está do seu lado. E, consequentemente, também você vai saber, né, do karma da sua família, de quem está dentro da sua casa, das pessoas ao seu convívio. Porque, assim, ó, é muito difícil, cara, você conhecer uma pessoa que se projeta fora do corpo. É muito difícil. Então, quando você começa a buscar esse tipo de conhecimento, então, literalmente, toda a espiritualidade, ela faz uma forcinha maior para te ajudar nesse tipo de coisa. Vamos dar um exemplo que você tem um filho, né? O seu filho tá lá na adolescência, tendo vários problemas, e você tá tentando ajudar, mas de alguma maneira não tá conseguindo. E quando você consegue sair do corpo e ver que tem algo com ele ali. O que é o poder disso? É você literalmente poder orar para aquela coisa específica, certo? Não vai adiantar você sair fora do corpo, tentar conversar com o espírito, expulsar ele ou algo do tipo. Põe uma coisinha na sua cabeça também. As suas companhias espirituais são suas, só você resolve. As companhias espirituais do seu filho, da sua família, ou de qualquer pessoa que você goste, tem um grande amor assim, profundo, um carinho, são delas. Então, literalmente não tem como você fazer nada se a pessoa não quer esse tipo de ajuda, certo? Porque existe um processo muito grande fora do corpo do desligamento, de desobsessão, certo? Repetindo, lá no capítulo que a gente vai falar dos obsessores, eu vou falar um pouco mais sobre isso. É algo bem forte, tá? Eu tive muita experiência fora do corpo, vendo desligamento, né, de pessoa que estava obsediada, e é um negócio, assim, muito doido, cara, que é como se fosse literalmente uma cirurgia. Tem que desligar os cabos energéticos, as coisas dos chakras que ficam ali grudado. E outra coisa, você acha que não existe tecnologia do outro lado? Ah, meu amigo, vai caindo do cavalo, porque isso é o que os obsessores mais usam, tecnologia, certo? E isso é o trabalho também dos amparadores, do seu protetor, fazer com que esse tipo de tecnologia não funcione. Eu tô meio que caindo já no assunto mais pra frente, mas você tá vendo o quão é importante você aprender a se projetar. Porque você se projetando, você vai ter consciência disso tudo, você vai ver tudo isso fora do corpo, e você vai poder fazer algo para não acontecer coisa ruim na sua vida. Você vai poder fazer algo para você ter um certo tipo de pensamento melhor, né? Uma evolução melhor, você vai poder radiar melhor a sua alma, a sua essência, tudo, cara. Então é muito importante você aprender a sair fora do corpo para você poder ver essa realidade espiritual que acontece já com você, né? Então agora vamos passar, né, para as histórias e conceitos da projeção astral. História, evolução e conceito. As origens da viagem astral remontam às práticas xamânicas que existem há milênios. Em várias culturas indígenas, a jornada espiritual para
a jornada espiritual era considerada uma forma de comunicação com o mundo dos espíritos. Os xamãs, figuras centrais nessas comunidades, utilizavam técnicas de transe para acessar estados alterados de consciência, permitindo-lhes explorar dimensões além da realidade física. O antropólogo Michael Hunter, em seu livro The Way of the Shaman, destaca que essas práticas eram essenciais para a cura e a orientação espiritual dentro dessas sociedades. Na antiguidade, civilizações como a egípcia e a grega também abordaram a ideia de projeção da alma. Os egípcios acreditavam que a alma poderia deixar o seu corpo durante o sono, uma crença que se reflete em seus rituais funerários, que buscavam garantir um caminho seguro para o além. Por outro lado, filósofos gregos como Platão discutiam a imortalidade da alma e a sua capacidade de transcender o corpo físico, como evidenciado em diálogos como Fendel. Essas ideias foram fundamentais para moldar a visão ocidental sobre a vida após a morte e a natureza da consciência. Com a ascensão do cristianismo, a percepção da viagem astral começou a mudar. A separação da alma do corpo passou a ser vista com ceticismo, frequentemente associada a práticas consideradas heréticas. Contudo, mesmo dentro do cristianismo, algumas correntes místicas, como o gnosticismo, mantiveram a crença na possibilidade de experiências extracorpóreas, como um meio de alcançar a verdade espiritual. Durante o Renascimento, marcando a transição da Idade Média para a Idade Moderna, houve um interesse por temas esotéricos e místicos, incluindo a viagem astral. Pensadores como Paracelso e Giordano Bruno exploraram a relação entre o corpo e alma, defendendo a ideia de que a consciência poderia se expandir além das limitações físicas. Essa época também viu o surgimento de práticas ocultistas que buscavam a conexão com dimensões espirituais através de rituais e meditações. No século XX, a viagem astral começou a ser estudada de maneira mais sistemática. O psiquiatra americano Dr. Charles Tart, em seu livro Altered States of Consciousness, analisou experiências de projeção astral e suas implicações para a compreensão da consciência humana. A partir de então, a pesquisa científica sobre o fenômeno começou a ganhar força, embora ainda enfrentasse resistências no meio acadêmico. O interesse popular pela viagem astral cresceu exponencialmente nas últimas décadas, especialmente com a publicação de obras como Astral Dynamics, de Robert Bruce, que oferece uma abordagem prática para a projeção astral. A internet também desempenhou um papel crucial na disseminação de informações, permitindo que praticantes compartilhassem experiências e técnicas. Em 2023, uma pesquisa realizada pela Universidade de Harvard revelou que cerca de 30% da população americana acredita ter experimentado algum tipo de projeção astral, evidenciando a crescente aceitação social do fenômeno. Além disso, a relação entre a viagem astral e a espiritualidade continua a evoluir. Muitas pessoas hoje veem essa prática não apenas como uma forma de exploração pessoal, mas também como uma ferramenta para o autoconhecimento e a expansão da consciência. Essa mudança de perspectiva reflete uma busca mais ampla por significado e conexão em um mundo cada vez mais materialista. À medida que nos aprofundamos nas práticas contemporâneas de viagem astral, é importante reconhecer como essa evolução histórica moldou a compreensão atual do fenômeno. As diferentes abordagens culturais e espirituais enriquecem nossa percepção, permitindo que cada praticante encontre seu próprio caminho nessa jornada. Então é isso. Capítulo 1 a gente falou aqui sobre a projeção, porque você deve se projetar, a história e conceito. Eu acho que nesse capítulo você deve ter percebido realmente o porquê é importante você saber se projetar, né? Eu vou falar uma coisa rápida. Eu mesmo, antes de eu começar a voltar a fazer esse curso de novo, eu tinha meio que dado um tempo disso, né? Mas você pode dar um tempo, mas a projeção, né, não dá um tempo de você, né? Como no caso, entre aspas, eu já vim com isso programado já no meu sistema, então desde pequenininho eu tenho esse tipo de experiência. Então não adianta eu fugir ou algo do tipo, que eu sempre vou continuar tendo, que isso, entre aspas, seria o meu dom, né? Coisa que eu não acredito muito, mas
É mais ou menos isso. Então, o que eu quero dizer pra você? Cara, é muito importante você sair do seu corpo. Muito, muito, muito mesmo. Entendeu? Porque às vezes você vai num curandeiro, numa igreja ou algo do tipo parecido, você busca respostas ou algo do tipo, e às vezes aquela pessoa não vai saber te dar a resposta que você precisa, que você necessita. Então você sair do corpo, você vê o que está acontecendo com você, com a sua vida pessoal, com os seus sentimentos, com a sua emoção, cara, é muito importante que você vai poder saber fazer um controle ali muito grande sobre aquilo que você está sentindo, sobre aquilo que você quer para sua vida e melhorar literalmente toda a sua jornada espiritual. Eu vou terminando por aqui. Mais uma vez, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, ative o sininho para você ficar por dentro aí das nossas aulas. Como eu disse, vai ser uma aula por dia. Eu vou tentar muito forçadamente fazer todo dia uma aula para você, até a gente acabar esse curso aqui, para depois, conforme nos outros vídeos a gente for comentando, e colocar aqui mais conhecimento, agregar mais ainda, né? Coisas espirituais, para que você possa reforçar essa sua capacidade de sair fora do corpo. E no capítulo 2 a gente vai falar sobre o que é a espiritualidade, sobre as ações e reações de você se tornar um ser espiritual. Essa parte também é muito importante, então fica ligado amanhã na nossa terceira aula do curso Manual do Projetor, que essa aula também é muito importante. Você vai ficar sabendo tudo sobre o que é espiritualidade. Você vai ver realmente qual é o significado dessa palavra, certinho? Eu vou ficando por aqui. Forte abraço. Fui!